Bom dia a todos, quem está aqui presente, quem nos assiste a partir de casa. Bem-vindos a mais uma reunião de Câmara Municipal. Penso que a documentação tenha chegado toda em condições. Sem prejuízo, temos aqui enviado uns pontos um bocadinho mais tarde relativamente aos seguros. No que diz respeito ao período antes da ordem do dia, no ponto da agenda, tenho a informar a Câmara Municipal que de 11 de março estive reunido com o chefe da repartição das finanças de vendas novas, sobre umas questões administrativas que queremos alguns esclarecimentos e para agilizar também aqui a relação entre as duas instituições, tendo em conta que houve mudança de chefia. Dia 13 de março e dia 15 estive presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde tivemos uma representação no stand do Alentejo, que foi a região convidada deste ano. Dia 14 de março estive presente na 10ª edição da Night Run e no dia 15 de março estive também presente nas misses da escola secundária organizadas pela Comissão de Finalistas. Senhora Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos aqui presentes e a quem nos acompanha a partir de casa. Relativamente ao ponto da agenda, tenho a informar que no dia 7 de março estive presente no desfile de Carnaval das escolas, no Parque Desportivo Municipal, e iniciámos também no dia 7 de março a distribuição de flores às mulheres dos serviços da Câmara Municipal de Vendas Novas, como um miminho pelo Dia da Mulher. No dia 8 de março estive presente no Anima Mercado, também nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, e à tarde na Biblioteca Municipal num workshop de maquilhagem e cuidados de rosto. No dia 12 de março estive presente na abertura da Bolsa de Turismo de Lisboa. No dia 14 de março estive presente na 10ª edição da Night Run. No dia 15 de março, também estive presente no concurso de misses da escola secundária, da qual fiz parte do júri, e dou aqui os parabéns à comissão de finalistas, que teve um espetáculo muito bem organizado, e dou os parabéns a quem realmente ganhou o concurso e a todos os que participaram. No dia 17 de março, ontem, acompanhei a visita da DGEST às instalações da Casa do Povo. Aqui, tal como temos falado nesta possibilidade de a Casa do Povo acolher mais uma turma do primeiro ano, ontem fizemos uma visita às instalações para ver a possibilidade de concretizar esta possibilidade e à partida não vai ser possível, vai ser complicado, uma vez que as salas que estariam mais disponíveis em termos de espaço não têm janelas para o exterior, o que é uma condição essencial para funcionar uma sala de primeiro ciclo. Outras salas que têm condições para o exterior, nomeadamente as janelas são pequenas e acabam por não ter acesso à casa de banho e teria que se fazer ali algumas obras em termos do acesso à casa de banho. Colocamos aqui outras hipóteses de espaços. Eu não vou... Sim. Eu não vou avançar porque foi ainda aqui entre nós, ainda não consegui partilhar com a diretora do agrupamento. Penso que vou partilhar esta informação ainda hoje com ela e depois também falaremos mais sobre o assunto e daremos mais informações. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo assim, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, trabalhadores do município que possibilitam e dão apoio à realização da reunião e quem nos acompanha a partir de casa. No período desde a última reunião de Câmara não tenho representações a indicar. Muito obrigado, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores vereadores, os trabalhadores das autarquias do nosso Conselho, a população em geral e mais nada a referir. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, à Sra. Vice-Presidente, aos senhores vereadores, aos trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte a esta reunião e ao público que nos acompanha a partir de casa. Em termos de agenda, a registrar no dia 8 de março a participação em iniciativas do município no âmbito do Dia da Mulher e no dia 14 de março na Night Run Seaside. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto no período antes da ordem do dia, vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não me querendo alongar muito em relação a esta informação que a Sra. Vice-Presidente aqui colocou, mas não posso deixar de dizer que quando não temos definido uma forma concreta, um objetivo concreto de resolver um problema, porque temos uma outra intenção, a gente não o consegue, não o vamos conseguir.
esta questão das salas de aula no edifício da Casa do Povo vai-me fazer, em breve, fazer lembrar a história da reabertura da escola primária de Pombal. A CDU sugeriu aqui de uma forma clara e objetiva, e que isto que a Digeste vem dizer nos parece clarificar aquilo que é a nossa opinião, que é a necessidade da Câmara Municipal assumir a gestão do espaço do edifício da Casa do Povo, em acordo com a direção do mesmo. Se é adquirindo, se é fazendo um contrato de comodato, como aqui trouxe e como aqui discutimos, temos de ir à conversa com a direção da Casa do Povo. Claramente, a sala de aula que já lá temos hoje não garante as condições mais fantásticas para ser uma sala de aula. Deu uma resposta de urgência. Se temos a pretensão de que aquele edifício seja um edifício para a acomodação de salas de aula, e a CDU acredita que isso é possível, o edifício tem que ter intervenção, tem que ter obras, tem que ser adaptado. Para isso, não temos a mínima dúvida disso. Da forma como está, o edifício não tem condições. Repito, a sala de aula que já lá está hoje é muito limitada. É o chamado desenrascar à portuguesa. Por isso, ou nós assumimos que aquele edifício é aquele que achamos que tem interesse municipal e a Câmara Municipal toma esta decisão com clareza, vai à conversa com a direção da Casa do Povo e se encontra uma forma que vai garantir a manutenção futura do edifício à Casa do Povo, porque a associação terá muitas dificuldades no quadro em que se encontra de fazer e vai garantir que a Câmara Municipal pode lá fazer as obras estruturais necessárias para resolver o problema da falta de salas de aula. Ou então, se queremos utilizar as salas na forma que estão, a resposta está aí e para quem conhece o espaço era previsível que sim fosse. Aquilo não é uma escola, não é um espaço que foi construído para uma escola. Por isso, era mais uma vez deixar aqui clara aquela que é a opinião da CDU. A opinião da CDU não é que aquele espaço é um espaço para desenrascar, não, é um espaço que a Câmara Municipal tem que conversar com a direção da instituição e agora, seguidamente a este trabalho que já foi desenvolvido pela Câmara, também vamos pedir reunião à Associação para partilhar a nossa opinião. Pronto, mas achamos que tinha que ser a Câmara a desenvolver esse papel. Mas no nosso entender isto não podemos andar aqui a vida toda a desenrascar, temos que assumir tal, um espaço em condições para ter salas de aula, precisa de obras, precisa de janelas maiores, precisa de casa de banho, precisa de ser adaptado e precisa de se garantir o futuro daquele edifício, que é um edifício prestigiante, diria até do Conselho, e que não podemos também deixar que depois se venha a degradar. E saltava já deste para outro, que vai pelo mesmo caminho de necessitar de uma intervenção, que é o edifício da CPCJ, o espaço da CPCJ. O espaço da CPCJ terá sido das primeiras medidas quando o PS no primeiro mandato chegou à Câmara com o PSD, terá sido das primeiras medidas que deixaram claro o que é que ao que vinha. Assumiu-se uma responsabilidade que era da Segurança Social, instalou-se no espaço que estava disponível, mas depois não se garantiu que a Segurança Social transpunha para a Câmara os meios necessários. E o mais grave é que ao longo destes anos, desde que a CPCJ ali funciona, é provisório. É provisório ao ponto de estar muito degradado. Conhecemos que recentemente a degradação aprofundou-se, está pior nas últimas 2 semanas, está pior de uma forma grave, que já não estava bem, mas está pior de uma forma grave. E é que nas salas de aula é preciso encontrar uma solução. Pronto, que também à partida existe, mas não podemos passar aqui a vida a gerir a Câmara Municipal com a palavra desenrascar a ser a palavra de ordem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Parece-me óbvio também que qualquer solução de salas de aula para o edifício da Casa do Povo seja uma solução de desenrascar, porque mesmo com obras, o edifício estruturalmente não tem a capacidade nem a adequação para se tornar uma sala do primeiro ciclo, nomeadamente por não ter espaços exteriores adequados, por ter um conjunto de limitações no nível das acessibilidades, porque as salas já não estão preparadas e se forem salas interiores é impossível nós abrirmos vãos
para o exterior e, portanto, além de haver também outras instituições a utilizar o espaço, e, portanto, parece-me que qualquer solução que passe por aquele edifício será sempre uma solução transitória. Daí que nós tenhamos de ter cautela naquilo que é o investimento que fazemos, ou iríamos a fazer naquele edifício, sabendo à partida de que seria sempre algo temporário. Sem prejuízo disso, nós temos outras hipóteses, e a senhora Vice-Presidente, depois, ainda de modo informal, tendo em conta que falta articular com o agrupamento de escolas, uma das duas soluções que nós temos, mas de qualquer modo, as propostas, e que poderemos falar informalmente no final da reunião, parece-me que se adequam a um espaço adequado, faço o pleonasmo, um espaço adequado para as crianças. É importante também referir, e dou esta informação, de que está prestes a ser contratado o projeto de requalificação da Escola de Pombel, que eventualmente iremos candidatar a uma compensação que a lei nos dá ao nível da energia. Portanto, será nessa compensação das empresas energéticas que nós iremos candidatar esta requalificação da escola, e já temos isto falado com a própria empresa que fará o investimento. No que diz respeito à CPCJ, também informo que já foi finalizado o layout do espaço dos antigos bombeiros, do antigo quartel dos bombeiros, que tem de ser articulado entre os serviços sociais, CPCJ, Academia Sénior, CLDS e outras, CLDS no caso não, mas Espaço Solidário, e portanto o layout está finalizado, mas entretanto iremos também fazer intervenções na cobertura do edifício no bairro José Saramago. A ideia é, fim do layout, nós já tivemos uma reunião com uma empresa que fará o projeto em si, para depois termos as pequenas intervenções, não serão intervenções muito estruturais no edifício, mas serão pequenas intervenções que temos de fazer para segmentar o espaço, e depois passará a CPCJ com todas as condições a funcionar no edifício dos antigos bombeiros, com acessos independentes e tudo isso, que já está visto com as próprias trabalhadoras que estão neste serviço. Pedro Tiago? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu agradeço as suas palavras, infelizmente não me tranquilizam. Tenho que dizer que dos últimos anos, e agora até mais recentemente, as palavras que eu mais ouço é o candidatar e o projetar, mas eu tenho 3 anos aqui na Câmara Municipal, 4 anos na Assembleia Municipal e antes disso uma intervenção política no Conselho, e aquilo que eu conheço é dos últimos 12 anos, nem sequer capacidade de manter, nem de fazer manutenção. Por isso, que vamos candidatar, que vamos projetar, vamos fazer inúmeras coisas, mas não acontecem, e temos problemas só da manutenção dos edifícios municipais que são graves e que não têm acontecido nos últimos anos. Esta questão das salas de aula, eu peço desculpa, não é dizer que não acredito, mas uma escola nova de 3 milhões, a secundária C mais S 18 milhões, milhões e milhões e milhões, e este ano tivemos as salas de aula nas condições que tivemos, para o ano vamos ver como é que temos, e não podemos só apontar dificuldades, temos que apontar soluções que sejam execuíveis e que não fiquem no candidatar e no projetar, porque o candidatar e o projetar até pode vir a resolver, mas infelizmente não sei quando e não tenho boas expectativas sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Quase depreendi que as intervenções que propõe na Casa do Povo não devem custar dinheiro pela sua intervenção de agora. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também à Sra. Vice-Presidente esta informação que deu no período de agenda, porque efetivamente trazíamos uma questão sobre este tema hoje, uma vez que ao longo dos últimos meses, com maior intensidade nas reuniões de 29 de outubro do ano passado e 10 de janeiro deste ano, discutimos o tema da abertura de salas de aulas para acautelar o aumento de alunos no pré-escolar e no primeiro ciclo. Nesta altura foi informada a abertura das salas adicionais do pré-escolar em Campos de Rainha e Pombel, e, preferencialmente, novas salas do primeiro ciclo queriam ser intervencionadas no edifício
da Casa do Povo, inclusivamente quando tinha havido um compromisso em termos das negociações para o orçamento de que iríamos ter um compromisso das conversações com a DGEST e com a direção da Associação para assegurar 2 salas intervencionadas, preparadas, em setembro, se houvesse caso de necessidade dessa abertura. E, portanto, há aqui um período onde já deveria ter existido efetivamente uma ação, e aqui até percebemos a intervenção do vereador Tiago Aldeias, porque na realidade temos-nos debatido ao longo deste mandato com várias situações em que existe um conjunto de intenções, mas depois a ação não se concretiza. Há uma inação clara que é do Partido Socialista a governar aquilo que é a Câmara Municipal, e portanto vemos-nos agora confrontados com uma circunstância de uma impossibilidade em março, portanto estamos a 6 meses do arranque do ano letivo, questionar ao Executivo do Partido Socialista. Já percebi que não irão dar informação nesta reunião de Câmara por faltar uma articulação com a direção do agrupamento de escolas, mas que nos faça chegar aos vereadores da oposição, que tanto do PSD como a da CDU também queira receber essa informação, de qual é que é a alternativa que o Executivo do Partido Socialista está a estudar relativamente a um tema que é grave, que temos todos alertado e que importa dar uma resposta com alguma celeridade e com efetivamente imprimindo a ação naquilo que é a decisão sobre este tema. Nós, quando discutimos o ano passado este tema, discutimos nas reuniões de Câmara, discutimos em sede de negociação para o Orçamento de 2025, demos ao Partido Socialista 3 opções claras sobre aquilo que é alternativas que estão ao dispor do município para agir no curto prazo em termos de concretização. E aqui não se trata apenas, Sr. Presidente, de não ser necessária verba. Obviamente vai ser necessária verba, mas nós temos de canalizar as prioridades do investimento para onde elas são efetivamente essenciais e necessárias. Nós não podemos estar a canalizar a verba daquilo que é o orçamento municipal, o plano de atividades municipais, para outras questões que podem não ser a prioridade. Salas de aula para os nossos alunos é uma prioridade. E, portanto, neste sentido, visto que não iremos ter informação, neste caso, relativamente ao primeiro ciclo, perguntar ao Sr. Presidente e à Sra. Vice-Presidente, que tem o pluro neste momento, em termos de pré-escolar, se já há previsão de aumento de necessidades em termos de salas e qual é que é a solução de momento que vai arrancar em setembro, se houver essa necessidade, para dar uma resposta à nossa comunidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Seria a Sra. Vice-Presidente para informar. Obrigado, Sr. Presidente. A informação que temos é que não há previsão de necessidade de aumento do número de salas para pré-escolar. Inclusivamente de primeiro ciclo, ontem tivemos a fazer aqui um ponto de situação e as matrículas ainda não aconteceram. O ponto de situação foi feito apenas com o número de alunos que irão transitar de pré-escolar, que frequentam pré-escolar e irão transitar para primeiro ciclo. Dos jardins de infância público e contabilizando também com a Associação 25 de Abril, e atualmente o número nem prevê o aumento de mais uma turma de primeiro ciclo. Claro que as matrículas ainda não abriram e quando abrirem outras crianças se irão inscrever com certeza que não estejam contabilizadas aqui, e daí ser essencial estar preparado para mais uma sala para o primeiro ano. Mas atualmente nem há essa previsão de aumento de turma no primeiro ano. Mas pronto, estaremos preparados para isso e, como vos disse, partilharei convosco assim que concretizar aqui uma das opções. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Vice-Presidente este esclarecimento e apenas para encerrar este tema em termos da educação nesta reunião de Câmara, depois pretendemos ver essa informação, é importante percebermos a evolução, como a Sra. Vice-Presidente efetivamente informou, não existem ainda as matrículas, portanto não existe uma noção clara, e depois temos outros temas que podem impactar, como há discussões relativamente a alunos condicionais e outras situações que impactam naturalmente aquilo que também é um incremento de alunos e que pode impactar ao nível de espaços escolares. Apenas para fazer já uma outra questão que também trazia, Sr. Presidente, temos tido um cenário meteorológico adverso ao longo das últimas semanas que tem danificado em muito aquilo que é a rede viária do concelho, as estradas, tanto
estradas alcatroadas como estradas de terra batida, e, portanto, em algumas situações temos mesmo cenários quase intransitáveis nessas vias. E, portanto, perguntar apenas ao Sr. Presidente o que é que está a ser equacionado e qual é que é a previsão de conseguir resolver estes problemas, obviamente num cenário pós estes fenómenos meteorológicos que temos sofrido ao longo das últimas 3 semanas. Muito obrigado, Sr. Vereador. É muito simples. Nós temos já contratado a aquisição de massas e, no caso, quando houver oportunidade, ao nível de dias em que não chova e hajam condições técnicas para isso, nós faremos imediatamente reparações nas estradas em que estejam pavimentadas e também nas estradas de terra batida faremos também intervenções. Naturalmente, com este tempo que se tem feito sentir e as chuvas que não dão tréguas, não param, de um lado ainda bem, mas também tem esta consequência colateral, nós obviamente não poderemos fazer as intervenções porque facilmente se voltaria a degradar e seria massas e materiais e trabalho deitado fora. Mas assim que tivermos a oportunidade, faremos. Perguntar mais alguma intervenção? Vereador Tiago? Vereador Ricardo? Obrigado. Bom, Sr. Presidente, trago-lhe aqui um tema que foi já de alguma forma debatido na última reunião de Câmara, mas parece-me importante haver aqui uma clarificação da nossa posição e também uma clarificação da posição da Câmara Municipal como um todo. E venho falar do Parque Desportivo e daquilo que são as prioridades de investimento no Parque Desportivo Municipal, que temos para nós que é importante que seja estruturado, planeado, pensado a longo prazo, para ter uma oferta equilibrada para a nossa comunidade e para acolher os eventos desportivos que entendemos que são importantes também para projetar o nome de Vendas Novas. Quando o fazemos, é importante olharmos não só para os investimentos que estamos a fazer no momento, mas também para os custos de operação, os custos de manutenção, e quando escolhemos a implantação de um equipamento, perceber como é que ele se comunica com o envolvente e o que é que condiciona em termos de desenvolvimento futuro do parque desportivo. Pelo menos é assim que nós olhamos para uma infraestrutura municipal daquela dimensão e com aquela relevância numa cidade que em tempos se procurou chamar a cidade de desporto e que neste momento acho que ainda tem um caminho grande para fazer para conseguir lá chegar. Acontece que no orçamento municipal para 2025, que o Sr. Presidente nos apresentou, falou-nos e comprometeu-se com a construção de um campo de futebol de praia para fins lúdicos, dentro do recinto das piscinas municipais, portanto, na zona entre as piscinas municipais, atrás das piscinas municipais. E aquilo que nós tomamos conhecimento mais recentemente é que o senhor se propõe construir esse campo de futebol de praia com outras características fora desse recinto, numa área que nós entendemos que é uma área preferencial de expansão do Parque Desportivo Municipal, ou pelo menos que deve ter uma estratégia associada a isso. E nesse sentido, Sr. Presidente, dizer-lhe que esta mudança de posição não tem correspondência no suporte político do orçamento que o senhor tem aprovado. E quero-lhe dizer aqui de forma muito frontal que nós discordamos da implantação escolhida para o campo de futebol de praia e que, nesse sentido, não tem suporte político para isso. Mas entendemos que o orçamento que o senhor tem não tem legitimidade para mudar a localização. Porque quando nós dizemos que vamos fazer uma coisa na rua A e depois a vamos fazer na rua B, estamos a faltar à verdade e ao compromisso que assumimos. E o senhor não teve sequer o cuidado de nos informar que tinha a intenção de fazer essa alteração. Nós descobrimos por portas e travessas. Não nos informou. Só falou connosco sobre isso quando nós o confrontámos com essa informação. Portanto, Sr. Presidente, deixar-lhe aqui de uma forma muito clara a nossa posição. Aquele campo de futebol de praia pode e deve ser feito para fins lúdicos, dentro do recinto das piscinas municipais e não com qualquer outro objetivo, numa área para a qual está prevista a expansão, espero eu, do Parque Desportivo Municipal. E dizer-lhe também, Sr. Presidente, dos cerca de 70 mil euros que têm inscritos no Orçamento Municipal para beneficiações e intervenções no Parque Desportivo, todo ele, e são 70 mil euros, quanto é que prevê gastar no tal campo de futebol de praia? Já agora, já tem algum compromisso e já gastou alguma coisa, mas para nós, aquilo que nós lhe queremos pedir é que pare imediatamente esse investimento porque não tem legitimidade política para o fazer. Muito obrigado, Sr. Vereador. A alteração da localização
resulta de visitas técnicas feitas pela Federação e de também termos verificado que a implantação na zona atrás das piscinas municipais não era adequada e poderia comprometer outras infraestruturas existentes, nomeadamente a conduta de água que lá passa, e que nós, num primeiro teste à implantação que ficaria virado sul-norte, não seria um comprometimento muito grande. Quando tivemos de alterar, tendo em conta a densidade vegetal da zona e para não fazermos abate de árvores, virámo-lo na orientação nascente-poente e resultou da visita técnica da Federação de que o campo, para ter outros potenciais, nomeadamente a recepção de jogos oficiais, deveria ter outras condições que não as condições que aquele espaço oferecia, que eram muito reduzidos, para depois haver instalação de bancadas e de outros suportes à atividade que fossem necessários para esses jogos oficiais. E nessa circunstância, a sugestão de localização que a Federação nos trouxe foi tecnicamente aceite, estava ainda e está ainda em discussão interna quando os senhores vereadores me colocaram essa questão. Portanto, não passou ainda de uma discussão que estava a ser feita entre serviços da Câmara Municipal. Mas aquilo que posso informar é que há o interesse em termos essa infraestrutura. Esta infraestrutura não compromete a expansão do parque desportivo, porque já por si é uma expansão do parque desportivo. Não compromete aquilo que também são as áreas que nós temos prevista para eventual ou reservada para uma ampliação do pavilhão, não compromete a área reservada para ampliação de campos de pádel e, portanto, não invalida nenhuma infraestrutura adicional que este parque desportivo possa ter. E entende-se que, face à proposta de localização, pode ser uma opção para que consigamos construir esta infraestrutura e possamos ter outras modalidades a serem desenvolvidas em vendas novas, com ou sem o associativismo, preferencialmente com a participação das escolas e também para recebermos jogos oficiais e a seleção portuguesa de futebol de praia e de vôlei de praia, que seriam sempre atividades e eventos que promoviam vendas novas no plano desportivo. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, a descrição que o senhor fez da tentativa de posicionamento do campo é por si só reveladora da tal estratégia que não existe para desenvolvimento do Parque Desportivo Municipal. Não há um pensamento de fundo para aquela infraestrutura. Aliás, a colocação de outras infraestruturas no meio do Parque Desportivo Municipal, como por exemplo, neste caso, nós temos o quartel de bombeiros neste momento ali também localizado, é revelador de que nós não temos uma visão integrada para o conjunto. Portanto, faz falta uma visão e um plano de longo prazo. E volto-lhe a dizer, aquilo que o senhor nos apresentou para o Orçamento Municipal de 2025 foi um campo de futebol de praia com investimento baixo para fins lúdicos associado às piscinas municipais para fins lúdicos. Aquilo que o senhor nos está a trazer aqui agora é outra coisa. E nesse sentido, para nós não é uma prioridade. Há outras prioridades de investimento em vendas novas e que vamos falar sobre uma delas antes. Agora, o senhor confrontava o vereador Tiago Aldeias com como é que se faz obra para a escola. Olha, eu digo-lhe já, Sr. Presidente, se tiver que escolher entre um campo de futebol de praia e ter salas de aula, eu escolho as salas de aula. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, não é uma prioridade para nós. Não foi aquilo que o senhor nos disse aos 5 aqui sentados quando apresentou o Orçamento Municipal e, nesse sentido, Sr. Presidente, do ponto de vista político, nós não concordamos com a opção e temos sérias dúvidas que tenha maioria nesta Câmara Municipal a concordar com aquele investimento. Muito obrigado, Sr. Vereador. Informo que a obra será realizada com recursos próprios, portanto não será objeto de empreitada. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Fiquei muito feliz de ouvir falar da cidade de desporto e do património da CDU à frente desta Câmara Municipal. A verdade é que desde 2013 existe uma estratégia para aquele parque desportivo, como já aqui foi dito, como eu já disse na última reunião de Câmara, a instalação do quartel de bombeiros ali foi a prova disso. É verdade que só a CDU é que tem capacidade de gerir a Câmara com essa visão estratégica. Também fico feliz que voltemos aqui, não sei se fico feliz, se fico triste, que voltemos aqui a falar do campo de futebol de praia.
E sem voltar a repetir o que já disse na última reunião de Câmara, porque acho que a minha posição já ficou clara na última reunião de Câmara, convidava-vos a, quando passarem na rua em frente ao pavilhão Gimnásio Desportivo Municipal, olharem para as caleiras, que foi um desafio que já deixei aqui na última reunião, porque eu arriscava dizer que chove dentro do pavilhão Gimnásio Desportivo Municipal e que aquelas caleiras não são limpas há 12 anos. Eu arriscava dizer isso, pelo menos pela altura das ervas que lá têm. Por isso, antes de, como disse na última reunião de Câmara, antes de discutir o campo de futebol de praia, e sabendo que não existe qualquer tipo de visão ou de estratégia da cidade de desporto, ou que a gente lhe queira chamar perdida desde o tempo da CDU, eu convido a limpar as caleiras do pavilhão Gimnásio Desportivo Municipal, convido a meter a funcionar as torneiras da casa de banho, convido a fazer a manutenção das atuais piscinas municipais e depois vamos construir o pavilhão de futebol de praia. E pegava nesta questão da manutenção que estávamos a falar nas escolas para voltar lá. Não vou falar do campo de pádel na Landeira, que essa que era a proposta do Partido Socialista na candidatura para este mandato para as eleições, era a construção de um campo de pádel na Landeira. Desse não vou falar, porque às vezes há coisas que vêm nos programas eleitorais ou que são aqui discutidas que eu admito logo que aquilo é brincadeira, é só para parecer bem, e então nem considero sequer a necessidade de as discutir. Mas repetia só aqui, porque já estou novamente a ver o filme da Escola de Bombel, e então também vou dar um contributo para esse filme, dizendo que o Jardim de Infância de Bombel, porque isto não é a culpa do Sr. Presidente da Câmara, atenção, isto é a gestão do Partido Socialista dos últimos 12 anos, não é a culpa do Sr. Presidente da Câmara, também é preciso dizer isto. O Jardim de Infância de Bombel também está há mais de 12 anos à espera para cumprir as exigências da DGS. E da Landeira também. Que é responsabilidade aí da Câmara e da Associação e o de Bombel da Junta de Freguesia. Isto só para dizer que não responsabiliza o Sr. Presidente da Câmara. Isto é o Partido Socialista, não é por ser o Sr. Presidente da Câmara. O anterior Presidente da Câmara era o anterior Presidente da Câmara. Mas voltava um bocadinho atrás só para perguntar. O Sr. Presidente da Câmara tem conhecimento do acentuar da degradação da CPCJ e está previsto fazer alguma coisa? Ou ainda não há conhecimento e só o que está previsto é fazer a transferência, como disse, para os bombeiros. Entretanto, em função do que aconteceu neste período mais recente, as atividades vão continuar por lá até o projeto dos bombeiros se desenvolver. Era isso que queria perceber. Muito obrigado, Sr. Vereador. Várias coisas que aqui foram mencionadas. Em primeiro lugar, naturalmente nós temos um conjunto de intervenções no Parque Desportivo que, por fazermos umas coisas, não invalida que não façamos outras. E a manutenção que queremos fazer, e há a verba prevista no orçamento para fazermos manutenção na cobertura do pavilhão, está prevista e pode avançar. Também haveremos de fazer intervenções nas piscinas municipais para preparar para a nova época balnear e que está previsto e que pode avançar. E teremos também, obviamente, outras intervenções de manutenção nos outros espaços desportivos que temos naquele local. Agora, obviamente, quando me fala da localização do quartel dos bombeiros, isso é uma discussão antiga que já se teve e que não é só o ter ficado ali, é porque é que não ficou noutros sítios e que não vale a pena revisitar essa discussão. E certamente agora já vamos estar também para o mudar, mas eu lembro que existe toda uma área a sul do atual parque desportivo em que pode ser objeto da expansão com infraestruturas se calhar construídas de raiz, e penso que seja razoável dizer que no curto prazo não há linhas de financiamento que nós possamos ter ou ceder para que essas infraestruturas sejam uma realidade. Parece-me óbvio, tendo em conta aquilo que é a direção que os fundos comunitários têm estado a tomar. Mas isto para dizer que às vezes avançamos num sentido não implica que não avancemos também nos outros sentidos, e há intervenções no pavilhão Gimnásio Desportivo que nós temos sinalizadas para as concretizar. No que diz respeito ao Jardim de Infância do Monte Branco, não me compete a mim diretamente abordar o assunto, mas posso abordar o de Landeira, em que nós tivemos há tempos uma vistoria, e já comuniquei isto aqui na Câmara Municipal,
em que as intervenções que nos foram indicadas para aquele edifício e que passa, em muitos dos casos, pelo pé direito, que não é suficiente ou não é regulamentar para as necessidades de hoje, da lei atual, e a resposta que nos deram foi que mais valia demolir e fazer de novo. E, portanto, nós, qualquer intervenção que façamos e que fizemos já no passado de melhorias naquele espaço, nunca resolverão o problema estrutural do próprio edifício, que é um edifício com mais de 40 anos e é um edifício que não foi preparado ou não cumpre com as atuais exigências da legislação e, como nós sabemos, a legislação tem tomado um caminho de cada vez mais exigência para espaços escolares, seja positivo ou seja negativo. Isso depois dependerá da análise mais concreta de cada exigência, mas cada vez é mais restrito aquilo que nós temos de as intervenções em parques escolares. E nesse sentido, obviamente, que temos de pensar numa alternativa mais estrutural e voltamos aqui à questão de que, certo, custará alguns milhões, mas os problemas estruturais não se resolvem de borla, infelizmente. Antes assim fosse. E teremos de procurar linhas de financiamento se as houver, e que acredito no caso de creches e jardins de infância existem linhas de financiamento às quais nós podemos aceder, nomeadamente da Segurança Social. E por último, portanto já não me lembro qual é que foi a última, da CPCJ. Da CPCJ nós, eu pensava que tinha sido claro na minha primeira intervenção sobre o assunto, mas iremos fazer intervenções na cobertura para resolver os problemas que o edifício tem, de infiltrações, mas obviamente que o ideal será quando passarem para o novo espaço e aí terão as condições, não só físicas, mas também para os atendimentos com a privacidade necessária. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Só para fechar, o tema do campo de futebol de praia, em primeiro lugar, dizer-lhe, não sei com estes 70 mil euros como é que vai fazer essas intervenções nas piscinas, no pavilhão, e ainda vai ter dinheiro para fazer o campo de futebol de praia, comprar as balizas, os bancos, e não sei como é que vai ser os balneários para essas infraestruturas desportivas, caso mais uns contentores, como os que andamos a colocar noutros recintos municipais. Mas aquilo que eu gostava que o senhor nos garantisse é que não avançava, ou que não avança, com essa obra sem ter, no mínimo, um consenso da parte da Câmara Municipal ou o apoio da maioria da Câmara Municipal, porque aqui já percebemos que não o tem. Portanto, aquilo que lhe estamos a dizer é que queremos perceber a posição do Executivo, se vai avançar contra a vontade da maioria da Câmara Municipal, porque se for essa a intenção, nós iremos propor um ponto na próxima reunião de Câmara Municipal para que tal não aconteça. Segunda questão, Sr. Presidente de Câmara Municipal. Quando fala da Escola da Landeira, e o senhor conhece-a tão bem como nós, sabe que até o pavimento interno está irregular devido ao desgaste que lá tem. E que são coisas que podem e devem ser reparadas pela Câmara Municipal e que não o são há anos. E atenção, eu concordo com uma coisa, nós não podemos personalizar no Sr. Presidente da Câmara Municipal. É uma gestão do Partido Socialista. É verdade, isto arrasta-se há anos. E essas notificações da DGEST, não é deste ano, não é do ano passado, não é do anterior, já constam há muitos anos também. Portanto, ou se faz ou não se faz as intervenções necessárias para garantir as condições mínimas. E eu até admito que o Sr. Presidente possa ter razão e a bondade de querer construir uma nova escola na Landeira, como quer construir novas escolas em Vendas Novas. Mas até lá nós temos que garantir condições mínimas para os alunos que lá estão, para as crianças. E se não o estamos a fazer, estamos a trabalhar mal. E nesse sentido, volto a dizer-lhe que para o próximo ano letivo deve garantir estas condições, pelo menos aquelas que são viáveis. Essa do pé direito, obviamente que não será. Muito obrigado, Sr. Vereador. Compreendo que estivesse a falar da creche Jardim de Infância e, nesse sentido, a creche Jardim de Infância terá as intervenções que forem possíveis, também tendo em conta a antiguidade do espaço. E também sublinho que a minha ação enquanto Presidente da Câmara é no estrito limite das competências que me são atribuídas pela lei e a Câmara Municipal tem as competências que são-lhe atribuídas pela lei e trabalhamos nesse sentido até ao final do mandato. E nos próximos, tendo em conta que a lei não se espera que mude. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aqui umas breves questões. Uma para perguntar das comemorações do 51º aniversário de 25 de Abril, o que é que já existe previsto, né, para além desta Feita da Liberdade, que vemos já em reunião. Uma segunda para
a perguntar se vamos ter em conta que as festas da cidade, a Feira da Bifana, vão calhar no fim de semana das eleições legislativas. Pronto, e isso acresce aqui alguma exigência, a exigência logística do ponto de vista da Câmara Municipal. Hum, uma referência a esta questão da rede viária, que o PSD aqui há bocado colocou, só para dizer que é verdade que agravou, mas também não me parece que os problemas sejam só de agora. E uma última para dizer que ainda ontem não tivemos, mais uma vez, médicos no centro de saúde. Por acaso até vamos ter eleições legislativas no dia 18 de maio, mas na Assembleia da República escasseia intervenção para procurar defender o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente aqui em Vendas Novas. Bem, sabemos que a Câmara não irá conseguir resolver esse problema. E olha, para terminar, dizer que falta um deputado da CDU na Assembleia da República eleito pelo Distrito de Évora para exigir a garantia de respostas que melhora o serviço de funcionamento do SAP, que foi assim que aconteceu no passado, e no presente até temos um deputado que vive cá em Vendas Novas e ainda não ouvi falar na Assembleia da República sobre os problemas do centro de saúde da nossa terra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Estava ao fim de 40 minutos, houve aqui um episódio de dupla campanha do Sr. Vereador. Não, tenho aqui quanto a estes temas, obviamente nós estamos já a finalizar a programação das comemorações do 25 de Abril. Esta Festa da Liberdade tem um regulamento próprio, daí que tenha vindo já esta reunião de Câmara, mas haverá outro conjunto de atividades. A Corrida da Cidade nós já tínhamos, de facto, feito contratações para aquele fim de semana, no caso, decorrerá no sábado, o evento, e iremos manter, estamos a articular em termos logísticos a preparação das mesas de voto, com a necessidade também de termos algum apoio logístico à Corrida da Cidade. E no que diz respeito aos médicos, no caso onde faltou foi no SAP, nós tínhamos uma reunião pedida com a Ministra da Saúde sobre o assunto, que obviamente que penso que agora fique em suspenso, mas mantemos a nossa exigência e a opinião do Executivo que o nosso serviço de atendimento permanente tem de passar a um serviço de urgência básico, que é aquilo que é adequado à dimensão da nossa cidade e à nossa localização geográfica. Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente sabe que eu, por acaso, faz este mês 19 anos que trabalho na indústria naval, mas para além disso faço política com muito gosto, tenho que fazer campanha. Já agora um cumprimento para os meus colegas de trabalho. Sr. Presidente, trago aqui uma proposta, uma sugestão que tem a ver com o facto de nos últimos 4 anos, sensivelmente, a partir até de uma medida legislativa, deixámos de ter a possibilidade de entregar resíduos da construção e demolição no ecocentro. Não foi na primeira linha uma responsabilidade da Câmara Municipal, teve a ver com uma alteração à lei dos resíduos. A verdade é que isto levanta um problema que também no passado já aqui tinha colocado, que um cidadão que faça uma pequena obra em casa, mude uma sanita, um lavatório, uma pequena reparação, não tem onde depositar aqueles resíduos e é preciso encontrar uma solução para isso. Já aqui temos falado sobre essa matéria. No passado, a sugestão que aqui deixava era que a limitação que existe não é da parte do ecocentro de receber os resíduos, é porque é necessário emitir uma guia, a chamada EGAR, que permita aos cidadãos depois depositar os resíduos no ecocentro, sendo garantidas também as medidas de acordo com as quantidades, que é de pequenas obras. Daquilo que conhecemos, a GESAM já procura junto da Câmara Municipal agilizar o processo para que se encontrasse uma solução que os cidadãos se pudessem deslocar à Câmara Municipal, ser emitida a EGAR ou a ajuda à emissão e depois o cidadão dirigir-se ao ecocentro e lá depositar. A sugestão, o apelo que aqui deixávamos era que se voltasse junto da GESAM, que tem responsabilidades nesse sentido, a criar a solução para dar resposta a este problema, permitindo assim aos cidadãos, através do apoio dos serviços da Câmara Municipal, terem uma forma para depositar os resíduos das pequenas obras no ecocentro, porque inevitavelmente isto é um problema depois e bem sabemos onde é que vão acabar a parar esses resíduos junto dos contentores do lixo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vou passar essa sugestão aos serviços para informarem e dar um andamento adequado. Vereador? Só insistir, Sr. Presidente, que esta sugestão vem a partir de uma reunião recente que tive com a GESAM e que, da parte da GESAM, mostrou total disponibilidade para, com a Câmara, se criar esta forma prática que o cidadão se dirige à Câmara, seja assegurado a emissão da EGAR e o cidadão possa depois depositar os resíduos no Ecocentro. Muito obrigado. Vereador Ricardo? Sr. Presidente, sobre este tema que o vereador Tiago está a levantar, recordar que há alguns meses atrás o trouxemos aqui. E trouxemos aqui porque aquilo que neste momento estamos a fazer é incumprir com a lei, porque a Câmara Municipal, neste caso, enquanto entidade que recolhe os resíduos sólidos urbanos, é obrigada a recolher os resíduos de construção e demolição de pequenas intervenções, como o Sr. Vereador está a dizer. Portanto, não é uma questão facultativa, é uma obrigatoriedade com a qual a Câmara Municipal está em falta. O senhor tem conhecimento e o Partido Socialista há muitos anos foi levantado aqui e deu-nos a mesma resposta há pouco tempo, é vou ver com os serviços. Aquilo que nós precisamos é que mais do que ver com os serviços, que definitivamente se resolva esta questão, que se arrasta há demasiado tempo e que tem as consequências que temos, para além de ser ilegal a atitude e a ação da Câmara Municipal, temos a deposição ilegal desses mesmos resíduos um pouco por todo o Concelho e muitas vezes, inclusive, dentro dos contentores de resíduos sólidos urbanos que estragam os veículos, as viaturas de recolha do município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só para não vos estar a passar a informação desatualizada ou errada, terei de confirmar o ponto de situação deste processo. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Ricardo? Muito obrigado, Sr. Presidente. Última intervenção no período de ordem do dia. Tivemos recentemente conhecimento da queda de um muro que já tínhamos aqui sinalizado como risco de desmoronamento no bairro General Vasco Gonçalves, o que saberá onde está, naquela rampa que dá acesso ao bairro. Por sorte, ninguém se magoou. Em tempos foi sinalizado aqui em reunião de Câmara Municipal, foi sinalizado, foi alertado. Nós já alertámos aqui para outras situações semelhantes, de muros e de edificações com risco de desmoronamento. A mais recente que notificámos por escrito à Câmara Municipal é na rua Teófilo Braga, portanto, de um edifício que nos parece que ter um risco significativo para quem ali circula. E nesse sentido, Sr. Presidente, o que nós sentimos é que há uma demora na ação por parte da Câmara Municipal. E aquilo que queríamos perceber é o que é que está a ser feito para definitivamente se poder agir sobre este tipo de situações, sob pena de ficarmos com o ónus em algum momento de haver algum problema mais grave e da Câmara Municipal não ter feito aquilo que lhe competia, que é sinalizar, notificar os proprietários, exigir e, obviamente, também proteger quem circula na via pública. Muito obrigado, Sr. Vereador. O problema aqui neste tipo de intervenções resulta de nós não podermos fazer demolições ou contenções em propriedade privada sem termos um conjunto de procedimentos legais de notificação dos proprietários. O muro do bairro, da rampa de acesso ao bairro General Vasco Gonçalves foi sinalizado, a fiscalização passou no local previamente à queda do muro, notificámos o proprietário, mas qualquer intervenção que nós fizéssemos teríamos de iniciar um procedimento de posse administrativa para podermos fazer a demolição com contenção do muro. Visto que se não fizéssemos, poderíamos incorrer no risco de ter de indemnizar o proprietário por termos feito uma demolição ilegal, ou eventualmente a posse administrativa também, ou não fazendo a posse administrativa, não poderíamos vir a imputar os custos associados àquele proprietário. A verdade é que o proprietário nunca nos deu resposta, não fez a contenção do muro, o muro acabou por cair e nós, enquanto faríamos a recolha dos resíduos que estavam na via pública e colocámos, obviamente, dentro do lote privado, acabámos por fazer ali alguma intervenção mínima para conter a queda do muro e fizemos lá na parte mais de baixo uma contenção. Este é o procedimento que se deve tomar e é aquilo que nos dificulta intervenções em propriedades privadas e eu lembro
que junto à antiga moagem havia uma habitação que nós fizemos a posse administrativa, fizemos as intervenções que tínhamos de fazer porque estava em risco de queda e até hoje ainda não conseguimos reaver o montante que a Câmara Municipal despendeu naquela intervenção. E isto aplica-se também a outras situações, e a da Teófilo Braga, salvo erro, também já lá terá ido a fiscalização. Terei de procurar aqui o processo para saber se já foram notificados os proprietários para fazer as obras, porque a lei obriga a que haja obras de manutenção pelo menos de 8 em 8 anos, e é, obviamente, responsabilidade dos proprietários garantir que as suas habitações ou as suas construções não consubstanciam perigo para a segurança e para a saúde pública. Mas, como digo, o problema aqui é termos de adotar um procedimento jurídico e administrativo longo e que nem sempre, no fim de contas, salvaguarda a Câmara Municipal. Mas que, acima de tudo, temos de salvaguardar também aquilo que é a intervenção da Câmara Municipal em espaço privado. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, entendemos o processo, mas aquilo que tem que salvaguardar, para além da posição da Câmara Municipal, é a segurança dos municípios. E é nesse ponto que eu lhe peço que veja o que é possível fazer neste tipo de situações. Quando temos conhecimento, apontamos-las, sinalizamos-las, normalmente por escrito, com fotografias para que possa agir. Não tivemos resposta ainda a este requerimento que lhe enviámos, salvo erro, há uns 2 meses atrás, mas é um entre outros que nos parece que são importantes de agir. Não deixe que a lógica do investimento e do reaver o dinheiro se sobreponha à preocupação que temos que ter com a segurança de quem circula na via pública, porque se um edifício cair dentro de um lote privado que não está em utilização, não é uma preocupação relevante, digamos assim, para a Câmara Municipal. Mas se esse edifício colocar em causa a segurança de quem circula na via pública, isso sim é uma grande preocupação para todos nós e não queremos ficar com isso só para o futuro. Muito obrigado. Não é aqui a necessidade de reaver o dinheiro, é acima de tudo a legalidade dos procedimentos que temos de adotar. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Para terminar com um elogio, dizer que me senti feliz e orgulhoso daquilo que foi transmitido da nossa representação na BTL, e é fruto do vosso trabalho, e deixar uma saudação, um cumprimento aos trabalhadores da Câmara Municipal que dedicadamente contribuíram para a promoção do Conselho de Vendas Novas na BTL, aos artistas que também lá tiveram presentes e aos agentes económicos que também empenhadamente ali garantiram a representação do nosso Conselho, e dizer que vi de uma forma muito feliz e orgulhosa a representação do meu Conselho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Também será passado aos serviços e a todos os que estiveram envolvidos esse elogio. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos para a ordem do dia. Bom dia a todos. Primeiro ponto, pedido de ordem do dia. Primeira alteração ao mapa pessoal para 2025. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 209/2009, 3 de setembro, aprove e proponha à Assembleia Municipal uma alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2025, consubstanciada no seguinte. 1. Criação de um posto de trabalho para a carreira de assistente operacional e categoria de encarregado operacional para o Serviço de Educação da Divisão de Investimento e Desenvolvimento Humano, a preencher através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 2. Criação de um posto de trabalho para a carreira e categoria de assistente técnico na atividade técnica administrativa para a secção financeira da Divisão Administrativa e Financeira, a preencher através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 3. Criação de um posto de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional na atividade fiel de armazém para a secção de aprovisionamento da Divisão Administrativa e Financeira, a preencher através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Muito obrigado. A alteração cirúrgica que fazemos aqui ao mapa pessoal prende-se exatamente com a necessidade de tornarmos mais eficiente tudo aquilo que é a gestão de algumas competências que nós recebemos da Administração Central. Os lugares da DAF são propensos a isso e, obviamente, damos aqui destaque não só ao assistente técnico que vai melhorar a nossa capacidade de trabalho e de despacho dos muitos procedimentos que temos e que foram acrescidos àqueles que nós já tínhamos naquilo que eram as competências originais do município, e também aqui o fiel de armazém na lógica de uma gestão mais eficiente
das matérias-primas que estão em armazém e da sua disponibilização para os vários serviços da Câmara Municipal, onde as escolas têm um peso importante. E que está ligado também à criação do posto de encarregado operacional no Serviço de Educação, tendo em consideração que nós já temos um encarregado operacional afeto às escolas C+S e secundária, mas não temos nenhum encarregado operacional afeto às escolas de primeiro ciclo e jardins de infância. E entende-se que esta figura é necessária não só para fazer ou ajudar o serviço a fazer a gestão de pessoal, mas também a fazer a gestão das matérias-primas que nós atribuímos às escolas, nomeadamente materiais de limpeza, onde temos sentido que a gestão feita na C+S e secundária pelo encarregado operacional, ou através de um encarregado operacional, tornou a utilização dessas matérias mais eficiente do que se tem verificado nas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância, onde às vezes a utilização destas matérias não é proporcional à dimensão da escola. E, portanto, colocamos à consideração da Câmara Municipal esta alteração ao mapa pessoal. Se há alguma intervenção? Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo as necessidades identificadas pelos serviços, que são legítimas, a quando das negociações para o Orçamento de 2025 questionámos sobre alterações ao mapa de pessoal. E, nessa altura, o Sr. Presidente referiu que iria haver uma alteração cirúrgica, havia apenas a necessidade cirúrgica da criação de um posto de trabalho e que não iria ser necessário haver qualquer outra alteração ao mapa de pessoal até ao termo do mandato e, portanto, durante o ano 2025. Agora traz-nos uma segunda alteração cirúrgica ao mapa de pessoal. E nós não iremos obstaculizar porque entendemos a linha que é proposta pelos serviços, mas não podemos deixar de censurar a forma como o Executivo volta a gerir processos estruturantes e importantes. Este facto revela, uma vez mais, que em tão pouco tempo virá à Câmara Municipal alterações como estas, denota a falta de estratégia e de planificação do Executivo do Partido Socialista e também a falta de compromisso que o Executivo do Partido Socialista tem relativamente à forma e substância como estes procedimentos vêm a ser tratados. E, portanto, nós não iremos obstaculizar porque percebemos aquilo que são as necessidades do serviço, mas se calhar acreditamos que estas necessidades já estariam até detectadas anteriormente e, portanto, já deveriam estar explanadas naquilo que era um planeamento efetivo de recursos humanos ao longo de um ano. E, portanto, vamos nos abster neste ponto, mas não podemos deixar de dar esta nota ao Executivo Municipal, que uma vez mais mostra que não consegue planificar e estruturar estrategicamente aquilo que é a dimensão e aquilo que é os serviços da Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Vereador. Apenas dizer-lhe que a gestão do mapa de pessoal também é dinâmica e as necessidades, quando aparecem, devem ser respondidas sem estar necessariamente à espera de novembro para fazer essas alterações. É tão legítimo fazer temporalmente uma alteração em novembro como fazer uma alteração em maio, se a necessidade for nesse período de tempo. Pergunto-se à vereador Tiago. Vereador Luís. Sr. Presidente, eu percebo aquilo que tem sido este argumentário que o Sr. Presidente usa sempre que questionamos sobre qualquer alteração às planificações, porque este mandato então tem sido profícuo nestas alterações imediatas e várias vezes que têm acontecido. Mas também perguntar ao Sr. Presidente, lá está, estas alterações surgiram agora ou haveria já previsão que seriam necessárias? Muito obrigado, Sr. Vereador. O conjunto de propostas que nós temos dos serviços para alteração ao mapa de pessoal é consideravelmente superior àquilo que é aqui proposto. E nós temos de fazer uma gestão e uma seriação das prioridades e quando, em que momento é que cada uma dessas alterações faz sentido. Nós já tínhamos identificado algumas destas, como há muitas outras que estão identificadas pelos serviços e umas delas nós conseguimos e aceitamos e entendemos que faz sentido naquilo que é a planificação estratégica da Câmara Municipal. Outras nós assumimos à partida que só fará sentido no caso de uma revisão de estrutura. Esta aqui, depois das várias interações que temos tido, das reuniões entre divisões que temos tido, foi algo que identificámos como sendo urgente, tendo em conta a gestão de estoque e de materiais que temos de fazer e que nós, nas reuniões internas, verificámos esta desproporcionalidade entre a gestão que é feita nas escolas maiores e nas escolas mais pequenas. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente é
para referir apenas que na altura da discussão do mapa pessoal, que foi há 3 meses, não foi assim há tanto tempo, embora a vida sendo dinâmica, mas não houve alteração do ano letivo, da composição do funcionamento das escolas, mantém-se desde setembro. Pronto. Na altura do mapa pessoal, a CDU não concordou com ele, votou contra, e desta vez iremos nos abster, porque reconhecemos, aliás já reconhecemos quando foi discutido o mapa pessoal em novembro, que não estava a ser planeado e projetado de uma forma adequada. Nós compreendemos a necessidade da criação de alguns destes postos de trabalho que têm aqui níveis de prioridade ou de importância diferentes, e por isso iremos nos abster. Mas não vou repetir as palavras do vereador Luís Matias, que eu concordo. Isto não houve uma alteração depois destes 3 meses de funcionamento para justificar esta criação destes 3 postos de trabalho, que, como digo, têm importâncias diferentes. Iremos nos abster. É um bocado lamentável isto, mas é a governação que vamos tendo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Do que estou aqui a verificar nas minhas notas, esta verificação de necessidade advém de uma reunião que tivemos no âmbito do inventário dia 27 de dezembro e de outra que tivemos também relativamente à transferência de competências. Se não apontei aqui a data, mas terá sido entre 10 e 13 de fevereiro. Não apontei aqui a data. E daí que tínhamos agora trazido aqui a proposta. Sr. Vereador. Como disse o Sr. Presidente, e bem, as necessidades existem noutras áreas. O que faz estas virem agora à reunião de Câmara é que o Sr. Presidente achou que estas eram prioritárias no momento. E aquilo que é a opinião da CDU é que estes 3 postos de trabalho têm, para nós, prioridades diferentes. Não terão surgido essas necessidades só agora, no nosso entendimento. Por exemplo, o encarregado, este encarregado que é aqui referido, essa necessidade, do nosso ponto de vista, já existia desde antes do início do ano letivo, porque é evidente aquilo que o Sr. Presidente diz, que é a necessidade de haver uma pessoa que garanta a gestão do funcionamento dos materiais e que assuma alguma responsabilidade sobre os outros trabalhadores. Isso é perceptível. Pronto, queria deixar claro é que há aqui níveis de prioridade diferentes. O Sr. Presidente definiu que estas 3 são a sua prioridade agora, pronto, mas para a CDU nasceriam as 3. Obrigado. Obrigado. Pergunta mais alguma intervenção? Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Declaração de concordância com a manifestação de interesse para a constituição de uma terceira equipa de intervenção permanente. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vendas Novas deu conhecimento ao município que pretende apresentar uma manifestação de interesse junto à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a constituição de uma terceira equipa de intervenção permanente a constituir no ano civil 2025, o que terá que ser efetuado até ao dia 19 de março. A apresentação desta manifestação de interesse deve ser acompanhada de declaração de concordância do município de Vendas Novas. Para enquadrar esta proposta de declaração de concordância, apresenta-se a informação do Presidente sobre a reorganização do apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas para o reforço do socorro à população. Ora, penso que na última reunião de Câmara tenha falado depois, no final, informalmente, com os seus vereadores e fiz chegar o documento que vem anexo a esta proposta de deliberação e que, no fundo, também pretende olhar de modo transversal para o conjunto de apoios que nós temos com os bombeiros voluntários, tendo em conta que também aprovámos recentemente um programa, um apoio ao programa de incentivo ao voluntariado da Associação Humanitária e que, no caso de haver esta terceira EIP, esse programa torna-se dispensável face àquilo que será o reforço da capacidade em termos de meios humanos dos nossos bombeiros. Nós tivemos uma reunião com a direção da Associação Humanitária, também no início deste mês, ao final de fevereiro, e apresentámos esta proposta que está aqui explanada e que, nomeadamente quanto à variação das verbas
já a pensar numa lógica plurianual. Isto porque a terceira EIP é um compromisso permanente, enquanto que os outros programas apesar de serem renováveis, pode-se entender como não sendo tão permanente como é a terceira EIP. Ainda assim, havendo esta manifestação, esta oportunidade de manifestarmos o interesse em termos a terceira e que nos dá para cobrir 3 turnos, obviamente depois com também as suas necessidades complementares, trazemos aqui à Câmara Municipal a proposta de remeter à Associação, à ANEPS, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, e aos Bombeiros Voluntários, a concordância da Câmara Municipal em candidatar-nos à oportunidade de termos uma terceira EIP, sendo que, salvo erro, são 20 no total que vão ser abertas e que poderemos ou não ter essa realidade cá em Vendas Novas para ser constituída até ao final de novembro. Pergunto se há alguma intervenção, vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema do socorro e de emergência é um tema que tem sido debatido extensivamente neste mandato. Eu diria que já vem do mandato anterior, até pelas fragilidades e pelas inúmeras situações de dificuldade de resposta que temos sentido no nosso Conselho, algumas delas que nos deixam um amargo de boca, um aperto no coração de pensar que talvez se as coisas fossem diferentes, poderia também os resultados serem diferentes. Vive-se uma situação precária a nível do socorro de emergência. Não é só em Vendas Novas, é no país e, obviamente, é necessário agir. E entendemos que devemos assumir esses compromissos, obviamente, considerando que há responsabilidades do Estado Central, há responsabilidades dos municípios, há responsabilidades das corporações de bombeiros, do INEM, da ANEPS, todas as entidades envolvidas nestes processos. Importa que esses espaços sejam o mais convergentes possível e, nesse sentido, felicitamos e congratulamos-nos por, em janeiro deste ano, ter sido realizada aqui uma reunião em que nos sentamos todas as representações políticas da Câmara Municipal com a direção dos bombeiros e que de uma forma muito aberta foram debatidas aquelas que eram as necessidades, aqueles que eram os projetos, aqueles que eram os objetivos de uma direção que, pela apreciação que nós vamos fazendo, tem feito um esforço enorme para melhorar os serviços que são prestados à população e aquilo que sentimos é que o tem feito com muito sucesso, não só nestas questões do socorro de emergência que tem melhorado, mas também no transporte de doentes não urgentes que sentimos que tem havido melhoras significativas. Aqui a questão da terceira EIP permitirá sanar problemas de socorro à população e, obviamente, que vamos votá-la favoravelmente. Portanto, não temos dúvidas nenhumas sobre apoiar a medida. Temos dúvidas sobre algumas outras considerações que são feitas no documento que aqui é apresentado, nomeadamente a forma como se encara o ano 2026, mas uma vez que isso será remetido para o mandato autárquico seguinte, entendemos que não deve poluir o nosso sentido de voto e achamos que deve ser claro o apoio à criação da terceira EIP. E, nesse sentido, iremos votá-la favoravelmente. Neste período não houve mais envolvimento dos vereadores da oposição, pelo menos nós não fomos envolvidos mais vezes nenhuma. A primeira vez que tivemos conhecimento desta situação foi no final da última reunião de Câmara Municipal. Podia ter sido feito de uma forma diferente, é uma opção do Partido Socialista, mas voltamos a dizer favoravelmente esta posição da Câmara Municipal. Agora, Sr. Presidente, em paralelo, há uma coisa que nos preocupa, porque o horizonte temporal de aplicação da terceira EIP é novembro, da eventual terceira EIP, é novembro deste ano, sem se saber se se vai concretizar ou não. Mas nós estamos em março e temos um caminho para fazer até novembro. E quando nos sentámos aqui à mesa todos, não tínhamos a terceira EIP em equação, mas tínhamos um conjunto de medidas pensadas para reforçar os meios à disposição da corporação e da comunidade que permitissem minimizar as falhas no socorro e na emergência. E nesse sentido, Sr. Presidente, como não identificamos no documento que nos apresenta nada referente a este período, aquilo que lhe queríamos perguntar é, ponto 1, se a terceira EIP for aprovada, como é que nós vamos reforçar os meios de março a novembro? Se isso está previsto, se existe algum acordo, porque nós não sabemos pelo documento que o senhor aqui nos traz. Segunda questão é, se a terceira EIP não for aprovada,
ficamos como estávamos em janeiro deste ano com o mesmo problema. E, portanto, e nesse sentido, perceber qual é a visão do Executivo em relação ao presente, ao futuro mais próximo e ao futuro caso esta questão da EIP não se concretize, porque isto é uma possibilidade, é uma candidatura, não é garantido que venha a ser concretizado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nós, em primeiro lugar, obviamente, quero fazer aqui novamente aquilo que é a posição da Câmara, pelo menos do Executivo Municipal, de que o sistema de socorro em Portugal está caducado, não funciona, tem demasiados problemas para serem resolvidos exclusivamente por municípios e corporações. E que é o passo seguinte que ainda não foi dado e que deve ser dado ao nível da Administração Central. Sem prejuízo dessa nossa visão, nós o que trazemos aqui é a constituição da terceira EIP nos termos que ainda estão, os termos conhecidos em que o município é responsável por 50% do custo e a ANEPS comparticipa os outros 50%, sendo que na lógica de ser aceita a terceira EIP, nós vamos manter até ao final do ano os apoios que estavam inicialmente previstos no âmbito do Orçamento Municipal e faremos o reforço que poderá ir até 7.000 euros para o pagamento dos salários da terceira EIP, prevendo que funcionará em novembro e dezembro, ou a partir de 1 de novembro, abrangendo os últimos 2 meses do ano. Isto na perspectiva de haver a terceira EIP, e obviamente que o que aqui propomos não é vinculativo o suficiente para inviabilizar ou para comprometer o Orçamento Municipal para 2026, que não seja apenas no montante do salarial das 3 EIPs que nós temos, e que ao assumirmos este compromisso sabemos que o Orçamento de 2026, seja quem for que o faça, terá este custo já à partida das 3 EIPs. Não havendo a aceitação da terceira EIP, nós teremos de manter até ao final do ano aquilo que estava previsto inicialmente e estudar para 2026, novamente, eventualmente o próximo Executivo, estudar para 2026 de que forma é que poderá reforçar ou não, ou qual é a melhor maneira de apoiar a associação humanitária. A reunião que nós tivemos foi posterior à aprovação do Orçamento Municipal e temos lá as verbas todas que estão previstas do apoio às 2 equipas de intervenção permanente que já estão nos bombeiros, o apoio aos bombeiros voluntários no montante de 47.650 euros, em 3 dimensões diferentes, seguros, apoio à atividade e apoio ao programa de incentivo ao voluntariado, os heróis do bairro, que para a Associação Humanitária corresponde a mais 4.500 euros, e em PPI 60.050 euros. E, portanto, são estas as verbas que temos dedicadas à proteção civil no âmbito dos bombeiros, na vertente dos bombeiros, e que não havendo uma terceira EIP, é o que está vigente até ao final do ano, e que para 2026 deverá, isso sim, obviamente, ser reavaliado pela Câmara Municipal que estiver responsável pela aprovação do Orçamento Municipal para 2026. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, entendemos o que nos está a transmitir. Reiteramos o nosso apoio sem reservas à candidatura, portanto isso é garantido, mas entendemos que é necessário agir antes disso. Não podemos esperar estes meses, sobretudo na indefinição de se virá ou não virá uma terceira EIP. E então o desafio que lhe fazemos e o convite que lhe fazemos, que foi a mesma reflexão que fizemos aqui em janeiro, é que seja equacionado um reforço dos apoios mediante indicadores de performance. Volto a dizer, não é apoios sem haver compromissos da parte da corporação, porque se estamos disponíveis para reforçar os apoios com a constituição da EIP, também estaremos disponíveis, eventualmente na mesma proporção, para o fazer mais cedo. Porque é melhor agirmos mais cedo do que mais tarde, porque se houver vidas que possam ser salvas com este tipo de intervenção, se houver socorro que possa ser prestado de uma forma mais célere e mais eficiente com este tipo de intervenção, entendemos que o município deve fazer parte da solução e caminhar com os bombeiros, que sabemos que estão a agir nesse sentido. Não discordamos de si sobre as responsabilidades do Estado Central. Estamos completamente de acordo com isso. Agora, aquilo que também não nos podemos conformar
é que no nosso Conselho existe a possibilidade de melhorarmos as condições, existe uma instituição que está a fazer esse caminho e nós, na nossa opinião, devemos fazer esse caminho em conjunto com eles. Não os devemos deixar caminhar sozinhos, ainda para mais quando estamos a falar de que estamos disponíveis para fazer esse esforço a partir de novembro. Aquilo que nós estamos a dizer é que antecipe esse esforço e nós, da nossa parte, estamos disponíveis naquilo que tiver a ver com questões orçamentais para suportar essas modificações. Dizer também, Sr. Presidente, que as EIPs têm um papel importantíssimo e têm sido utilizadas no socorro e na emergência, mas também nos podem deixar em alguns momentos em situações de fragilidade, porque elas podem ser acionadas pela ANEPS para suporte fora do Conselho em alguns períodos e deixar-nos desprotegidos. E isso poderá acontecer com maior frequência no período de verão. Portanto, há preocupações de fundo que nós temos que ter e há vulnerabilidades que temos que tentar resolver. E nesse sentido, Sr. Presidente, voltar a este tema é para nós muito importante. Concordar com a candidatura, mas para nós é preciso ir mais longe do que isto e é esse o desafio que lhe fazemos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nós, neste momento, está em vigor um programa, o apoio ao programa de incentivo ao voluntariado da Associação, que foi proposto pela própria Associação ainda há uns meses, em outubro, foi aprovado, está em vigor e está prevista e verba cabimentada para esse apoio. Não estou em condições, em março, de descapitalizar outras atividades para fazer uma transferência extraordinária para esta área, quando temos um apoio a um programa recentemente aprovado e que até ao momento tem sido utilizado pela Associação e, como diz, aí sim acaba por estar relacionado com a performance, que é medida através da disponibilidade de operacionais durante o fim de semana, que foi o apoio para o que foi previsto. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Eu fico realmente feliz que não se tenha tentado apagar aqui o central do problema, que é este sistema caducado de proteção civil, de socorro, que não dá resposta àquilo que necessitamos. E muito temos discutido sobre este tema em reunião de Câmara, fora de reuniões de Câmara com a Associação, mas o que andamos aqui sempre a fazer é tentar desenrascar. Não pode ser chamado de outra maneira, não estamos a encontrar soluções, andamos a tentar meter paninhos quentes num problema que é grave. Faltou dizer também, mas não posso passar sem dizer, que sempre que na Assembleia da República o PCP, no caso, fez propostas para resolver estes problemas, foram chumbadas. O investimento, ainda no Orçamento de Estado de 2025, o investimento em equipamentos e viaturas dos corpos de bombeiros, chumbadas pelo PSD e pelo PS, o aumento das verbas a transferir para os municípios para a questão da proteção civil, chumbadas pelo PSD e pelo PS, aumentar a transferência para o Fundo Social de Bombeiros, chumbado pelo PSD e pelo PS, reconhecer a profissão dos bombeiros de desgaste rápido, chumbadas pelo PSD e pelo PS. Mas cá estamos nós, em Vendas Novas, a tentar resolver estes problemas quando deveriam ser resolvidos, não são resolvidos. Como já aqui foi dito e muito debatido, a terceira EIPA é mais um paninho quente. Se tivermos a felicidade de ser aprovada, que no número limitado, que são 20 para todo o país, infelizmente poderemos correr o risco de não ser aprovada. Mas é uma ajuda importante para dar resposta aos problemas, aos desafios que a corporação vive. São sempre soluções que parecem provisórias quando não queremos resolver a situação principal, quando o PS e o PSD não querem resolver este problema das associações humanitárias de bombeiros voluntários. E, por fim, dizer uma preocupação que não nos cabe a nós interferir sobre ela, mas esta medida que será implementada em abril pela Associação de desregular o horário de trabalho dos bombeiros, passando os bombeiros a fazer 12 horas, com as consequências que isto tem na vida das pessoas, que às vezes no imediato nem parecem ser compreendidas, mas depois com o passar do tempo são compreendidas, também nos parece um problema.
e que nos parece que não contribui nada para melhorar o socorro no nosso concelho, contribui sim para piorar as condições de trabalho daquelas pessoas que, mais uma vez digo, infelizmente não têm sequer a sua profissão reconhecida como uma profissão de desgaste rápido, porque os vossos partidos não concordam que o seja. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vejo que tem aí já temas para um comício. Aquilo que é o nosso entendimento, penso que estamos em concordância em muitos dos pontos. O problema estrutural, que não é só de vendas novas, que é do país inteiro, não é resolvido e que nós, para fazermos face a uma urgência, uma necessidade da nossa população, temos de acabar por substituir a administração central numa competência que vai um bocadinho além daquilo que deveria ser a participação dos municípios nesta rede de socorro que está, como temos ainda aqui a dizer, desatualizada. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho que repetir isto, já disse uma vez. Para além de este ano fazer 19 anos que trabalho na indústria naval, eu faço aqui política. E a CDU é muitas vezes confrontada com isto. É que o PS e o PSD acham que estamos aqui a gerir uma associação de estudantes, embora os senhores nas associações de estudantes também façam política. E depois queiram vir aqui e fingir que isto, a gente está aqui, somos todos boa gente e somos para resolver problemas. Mas gente, estamos aqui a falar de política, não é de outra coisa, não é de futebol. Estamos a falar de política, por isso eu tenho que falar das coisas como elas são e transmitir aquilo que são as minhas posições políticas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Entramos no pedido de expedientes. Estão para apreciações as atas número 25, da reunião realizada em 10 de dezembro de 2024, 26, da reunião de 23 de dezembro de 2024 e ata número 1, da reunião de 10 de janeiro de 2025. Ora, relativamente às atas, pergunto se há alguma questão. Não havendo, não sei se estamos todos presentes. Podemos votar em conjunto. Quem vota a favor? Aprovadas por unanimidade. Quinta alteração permutativa ao Orçamento de 2025. Presente para ratificação da Câmara Municipal o despacho do Presidente de 11 de março de 2025 que, face à impossibilidade da Câmara Municipal reunir em tempo útil, ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, aprovou a quinta alteração permutativa ao Orçamento do ano 2025. A alteração comporta alterações de 35 mil euros nas despesas correntes. Portanto, trazemos aqui para ratificar esta alteração ao orçamento que resulta também do processo dos seguros, que foi falado convosco. Pergunto se há alguma questão. Vereador Tiago. Sr. Presidente, eu tenho questões, não é bem nesta, mas é no conjunto das alterações. Não sei se falo já sobre todas, se calhar é mais fácil. Pronto. Nós temos uma primeira alteração para a ratificação do Sr. Presidente para dar resposta à questão dos seguros, que é esta, a quinta. Depois temos uma sexta em que reduzimos o valor da questão dos seguros. E depois o orçamento dos seguros parece-nos que é superior ao valor que temos na rúbrica. Se calhar passa aqui ao chefe de divisão para esclarecer. Isto é assim, o concurso dos seguros engloba duas classificações económicas. Uma que tem a ver com seguros relacionados com acidentes de pessoal e uma que tem a ver com seguros de viatura, responsabilidade civil, etc. Quando se lança o procedimento, faz uma estimativa, no âmbito da proposta, do que poderá ser a proposta dos concorrentes em cada uma das classificações económicas. E o valor feito na primeira alteração foi para dar resposta ao valor global previsto para 2024. E 25, peço desculpa, que é uma parte será em 2026, por isso é que o valor global é inferior à proposta global. Quando chegou a proposta, constatou-se que era necessário fazer um ajuste entre classificações económicas, ou seja, o valor global previsto para 2025 manteve-se, o que há é uma passagem dos seguros de acidentes pessoais para os restantes seguros. São duas classificações económicas associadas ao valor. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção.
Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Proposta de sexta alteração permutativa ao Orçamento IPAM de 2025. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, a sexta alteração permutativa ao Orçamento da despesa IPAM do ano 2025. A alteração comporta alterações de 18.656,68 € nas despesas correntes. Ora, também já abordámos parte aqui desta alteração ao orçamento, mas depois também há aqui algumas entre rubricas. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Concurso público para alocação financeira para a aquisição do autocarro. Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 23 de 2024, decorrido o concurso público para alocação financeira para a aquisição do autocarro e considerando-se em conta demonstrada que a operação a contratar se insere claramente na capacidade de endividamento do município, presente proposta do Presidente da Câmara Municipal para que esta 1. Aprova a adjudicação do procedimento, tal como proposto pelo júri do procedimento, e opte pela proposta concorrente Banco Comercial Português S.A. pelo valor de 295.048,99 €, acrescidos de IVA, submetendo a mesma à apreciação da Assembleia Municipal. 2. Solicita à Assembleia Municipal, face à capacidade de endividamento mostrada, nos termos da alínea CCC do número do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, para efeitos da alínea F do número do artigo 25º da mesma lei, autorização para o abrigo dos cursos nos artigos 49 e 51 da Lei 73 de 2013, 3 de setembro, a contratação da operação de locação financeira para a aquisição do autocarro. 3. Solicita à Assembleia Municipal, nos termos da linha CCC do número do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, a aprovação do compromisso plurianual associado ao contrato de leasing em preço, em cumprimento do artigo 6º, número 1, a linha C da Lei número 8 de 2012, 21 de fevereiro, cujos encargos se atribuem do seguinte modo: valor sem IVA, 2025, 70.545,42 €, 2026, 71.390,22 €, 2027, 71.390,24 €, 2028, 71.390,23 €, 2029, 71.390,24 € e 2030, 6.801,90 €. Muito obrigado. Portanto, trazemos aqui a proposta de adjudicação do concurso de locação financeira e também a solicitação à Assembleia Municipal para uma sessão extraordinária este mês, no âmbito do procedimento de aquisição de um autocarro. Neste âmbito, apenas referenciar que na reunião que foi tida na CIMAC com a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, foi transmitido os constrangimentos que são causados aos municípios pela imposição da idade máxima das viaturas para transporte escolar ser de 16 anos, embora haja uma lei que temporariamente aumentou o limite para 18 anos, e depois no transporte público de passageiros, que também faz transporte escolar, muitas vezes as viaturas têm mais de 18 anos, e portanto esta dualidade de critérios não é compreensível, quando hoje em dia uma viatura com 18 ou 19 ou 20 anos, passando na inspeção, não apresenta problemas para a segurança dos passageiros, até porque hoje em dia as viaturas com essa idade já têm todo o conjunto de cintos de segurança e outras condições de segurança que, se calhar, há 10 anos atrás, com essa idade, não teriam. Foi transmitido isso, foi compreendido, até porque outros municípios subscreveram essa problemática, mas será mais um tema que fica em suspenso neste momento. De qualquer modo, fazemos aqui o procedimento de aquisição do autocarro para que nós possamos ter mais capacidade de transporte de crianças, tendo em conta que uma das viaturas está a atingir os 18 anos, que temporariamente está a ser aceite legalmente. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Subscrever esta questão do limite de idades, que não é igual para todas as associações, e que concordo totalmente com aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse. Dizer que, embora seja, claro, uma responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara e da Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas nos parece que poderíamos esperar pela Assembleia de Abril.
em vez de estar a antecipar isto por um mês, mas é só a minha opinião. E por fim dizer que, tendo em conta que passamos o ano com um saldo de 3 milhões, arriscava dizer que a CDU na gestão atualmente da autarquia, se fosse o caso, tenderia a desistir do concurso de alocação financeira e compraria o autocarro a pronto, poupando 22 mil euros à Câmara Municipal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Aquilo que é o cabimento orçamental que nós decidimos e na gestão financeira da Câmara Municipal foi aquilo que nos pareceu mais adequado, tendo em conta o investimento que aqui se propõe. De qualquer modo, a Assembleia Municipal também decorre, extraordinária, decorre da validade das propostas que são apresentadas neste concurso e daí que haja alguma necessidade de celeridade na sua adjudicação. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Concurso público urgente para prestação de serviços seguros. Presente para ratificação do despacho do Presidente da Câmara de 11 de março de 2025 que, face à impossibilidade da Câmara Municipal reunir em tempo útil, ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, determinou a. Anular o concurso público 12 de 2025 prestação de serviços seguros face à não existência de propostas enquadráveis nos parâmetros definidos. B. Aprovar a abertura de concurso público urgente nos termos do disposto no artigo 155 e seguintes do Código dos Contratos Públicos para prestação de serviços seguros pelo prazo de um ano com um preço base de 215 mil euros. E aprovar as respectivas peças do procedimento, programa de concurso e caderno de encargos. C. De acordo com o disposto no número 1 do artigo 67 do Código dos Contratos Públicos, nomear os membros do júri do procedimento a quem atribui a competência para prestar esclarecimentos nos termos da linha B do número 1 dos artigos 20 e 131 e seguintes do Código de Contratos Públicos. Ora, como também já tem vindo a ser falado, trazemos aqui o concurso público para prestação de serviços de seguro, colocando à consideração da Câmara Municipal. Não sei se há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se... Estou a favor. Então, aprovado por unanimidade. Adjudicação de concurso público urgente para prestação de serviços seguros. Corrido o concurso público urgente para prestação de serviços seguros pelo prazo de 12 meses, conforme o despacho do Presidente de 15 de março de 2025 a ser ratificado pela Câmara Municipal, presente projeto de decisão propondo a adjudicação do referido concurso ao único concorrente admitido, General e Seguros S.A., Tranquilidade, pelo valor de 208.877,34 €, não sujeitos a IVA. Propõe-se ainda a aprovação do respectivo domínio do contrato e a designação do chefe de divisão administrativa e financeira, Helder Fernandes, como gestor do contrato. Ora, na sequência do ponto anterior, pergunto também se há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um técnico superior na área profissional de arquitetura, contrato por tempo indeterminado. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 30 e 33 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei nº 35 de 2014, 20 de junho, na sua atual redação, e nos artigos 4º e 9 do Decreto-Lei nº 209 de 2009, 3 de setembro, na atual redação, aprove. 1. A abertura do procedimento concursal destinado ao preenchimento do posto de trabalho na carreira e categoria técnico superior, na área funcional de arquitetura, para a secção de gestão territorial da Divisão de Ambiente e Planeamento, através de contrato de trabalho de funções públicas por tempo indeterminado. 2. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego. Muito obrigado. Ora, trazemos aqui novamente a abertura do concurso para técnico superior na área de arquitetura, isto decorrente do pedido de rescisão de contrato do arquiteto que foi admitido mais recentemente por motivos pessoais, por ter entrado nomeadamente num outro cargo mais perto da sua residência. Só para também aqui enquadrar um pouco esta necessidade, daquilo que tem sido feito, o apuramento das necessidades ao nível desta divisão será o reforço ao nível da arquitetura, será muito relevante. Nós não nos podemos esquecer que, apesar de ter havido uma simplificação da legislação naquilo que são grande parte dos procedimentos de controle prévio, existe muito trabalho que é feito pelos arquitetos da Câmara Municipal, que no caso são duas, e que não passam exclusivamente pela análise de processos. Nós temos cada vez maior número
de pedidos de informação prévia submetidos e que carecem de análise, licenciamentos, comunicações prévias, legalizações, todas as informações de base para a Câmara Municipal deliberar, licenças de construção, licenças de utilização, direito à informação, atendimento ao público. Ao nível do planeamento, nós temos atualmente o acompanhamento do Plano Diretor Municipal e da sua implementação, Plano de Urbanização dos Foros da Misericórdia, Plano Pormenor do Parque Industrial, Plano Pormenor da Expansão do Parque Industrial, e que resulta destes planos também toda a elaboração da contratação e acompanhamento da gestão de contratos. Temos também as delimitações da área de reabilitação urbana, as contratações e acompanhamento das áreas das operações de reabilitação urbana de Vendas Novas, Landeira e futuramente Pissarras. Temos alterações a loteamentos que também são responsabilidade dos arquitetos da Câmara Municipal, bem como o acompanhamento de loteamentos municipais, em que está em execução o projeto do loteamento de São Domingos Chávio, e isso prevê ainda um novo projeto para um loteamento na Landeira. Há alterações a loteamentos, nós estamos a fazer também uma alteração ao loteamento do bairro Álvaro Cunhal. Ao nível de vistorias também fazem parte das equipas de vistorias, seja no âmbito da ARU, seja no âmbito da segurança contra incêndios, seja outras vistorias requeridas por proprietários, fazem parte arquitetos, elaboração e acompanhamento de projetos técnicos e de candidaturas, como tendo sido o caso do Café à Ilha, acessibilidades 360, substituição da cobertura de um edifício no estaleiro municipal, fazem parte, contratação dos procedimentos para requalificação da Escola Básica número 1 e secundária, Campos da Rainha, Bombel e a reconversão do antigo Quartel dos Bombeiros também são responsabilidades dos nossos arquitetos. Fazer o acompanhamento técnico de empreitadas, elaborar o layout do antigo Quartel dos Bombeiros, apreciar informações de candidaturas que vão chegando, participação em grupos de trabalho, nomeadamente a reabilitação da moagem, o loteamento de expansão da Landeira e outros assuntos que possam vir a ser solicitados. E, portanto, isto apenas para enquadrar e desmistificar de que os arquitetos apenas apreciam projetos. Há muito trabalho que deve ser feito também por estes arquitetos, e o terceiro arquiteto é fundamental e, eventualmente, mas isso ficará depois já para o próximo executivo, avaliar a necessidade de um quarto. O que trazemos aqui é precisamente a ocupação de uma vaga que existe no mapa de pessoal por rescisão de contrato por parte de um trabalhador. Pergunto se há alguma intervenção. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro agradecer esta lista extensa de atividades ao nível da equipa de arquitetura, e nós iremos fazer exatamente a mesma intervenção que fizemos em julho de 2024, quando o processo foi aberto para o recrutamento deste técnico superior. E também referir que este último processo, na nossa opinião, ocorreu com algumas irregularidades por parte da Câmara Municipal e que achamos fundamental que não se cometam exatamente as mesmas circunstâncias num futuro ou em qualquer outro procedimento concursal conduzido pelo Executivo. Em julho de 2024 referimos que, tendo acabado de contratar arquitetos para a Câmara Municipal, seria importante fazer a avaliação da necessidade de ter um recurso efetivamente a tempo inteiro e indeterminado, portanto com um vínculo permanente ao município, face a avaliar efetivamente as necessidades, dado a alteração daquilo que é a legislação nesta área e que tendencialmente poderá ser mais leve, e face àquilo que são as necessidades que vão surgindo. Deixamos o mesmo repto nessa linha de fazer a avaliação, mas percebemos que o Executivo está decidido no vínculo permanente com um novo arquiteto. Nós não iremos, tal e qual como fizemos em julho de 2024, obstaculizar este procedimento concursal, esta abertura deste procedimento concursal para mais um arquiteto, dada várias questões que temos levantado ao longo do tempo sobre a apreciação de processos, que também temos de deixar a nota que temos visto alguma regularização ao nível daquilo que são os processos que entram na Câmara Municipal, mas que não conseguimos ter uma apreciação e um olhar geral sobre os mesmos, porque continuamos sem ter informação de base que já solicitámos várias vezes à Câmara Municipal, inclusive há cerca de um mês voltámos a solicitar sobre o ponto de situação dos processos urbanísticos. Portanto, não conseguimos ter uma avaliação clara se o número de processos
têm vindo a diminuir ou se continuam a acumular, porque não temos essa informação, e isso também era fundamental para nós, enquanto eleitos na Câmara Municipal, pudéssemos tomar decisões bem mais informadas e conseguíssemos decidir melhor também sobre estes pontos que nos são trazidos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Proposta de regulamento para a 10ª Estafeta da Liberdade. Presente proposta de regulamento para a 10ª Estafeta da Liberdade, que se realiza no dia 25 de abril de 2025. Ora, tal como em anos anteriores, trazemos aqui a proposta de regulamento da Estafeta da Liberdade e que irá decorrer no dia 25 de abril deste ano. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Apoio ao Associativismo 2025. Estabeleceu-se em reunião de Câmara no dia 18 de fevereiro de 2025, no documento de proposta de aviso de atividade regular ao Associativismo 2025, que o prazo de entrega das candidaturas de apoio ao associativismo seria de 24 de fevereiro a 7 de março. Verificou-se no final do dia 7 de março, das 42 candidaturas previstas, foram apenas selecionadas 19, havendo necessidade de prorrogar o referido prazo até ao dia 16 de março, que, na ausência do Presidente, foi feito por despacho da Vice-Presidente da Câmara Municipal, de acordo com o número 3 do artigo 35º da Lei 75/2013, 12 de setembro, pontos a ratificação do mesmo. Ora, tendo sido um despacho da Sra. Vice-Presidente, para apresentar o ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, se possível, até apresentava este ponto do apoio ao associativismo e também da bolsas de estudo, que também foi prorrogado o prazo, e tendo em conta que o motivo foi o mesmo, apresento os dois em conjunto. No prazo que estava estipulado, verificámos que, no caso do associativismo, dentro das candidaturas previstas, dentro do associativismo, ainda só tínhamos recepcionado poucas, tinha havido efetivamente também pedido ou proposta de prorrogação de prazo, e nós consideramos que seria essencial até para conseguir que todos entregassem o que já aconteceu ao dia de hoje. Já estão entregues todas as candidaturas previstas. No caso das bolsas de estudo, foi também aqui esta a situação. Verificámos que ainda havia poucas bolsas, poucos documentos entregues, e decidimos também prorrogar o prazo. Neste momento, ao dia de hoje, não sei quantos entregaram, mas creio que facilitamos aqui a vida aos nossos municípios. Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma intervenção quanto a algum destes pontos. Não havendo, penso que possamos votar em conjunto. Quem vota a favor? Aprovados por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. Presente o resumo diário de tesouraria respeitante ao dia 17 de março, cujo saldo é de 3.476.976,26 €, correspondendo 3.275.740,15 € a dotações orçamentais e 201.227,11 € a dotações não orçamentais. Relativamente ao resumo diário de tesouraria, pergunto se há alguma questão. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento. No que diz respeito a obras sujeitas a licenciamento, fazemos aqui os projetos devidamente complementares com a informação técnica. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, penso que podemos votar em conjunto. Quem vota a favor? Aprovados por unanimidade. Não havendo público presente, podemos passar à leitura da minuta da ata. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2025, na sala de sessões, edifício do espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal tentado presente todos os seus membros. Presidente Valentino Cunha, Vice-Presidente Susana Gonçalves, Vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 9 horas e 30 minutos. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. No período da ordem do dia, primeira alteração ao mapa pessoal para 2025, a Câmara Municipal liberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, aprovar a proposta para a primeira alteração do mapa pessoal do município para 2025, submetendo a mesma apreciação e votação da Assembleia Municipal. Declaração de concordância com a manifestação de interesse para a constituição de uma terceira equipa de intervenção permanente. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar a declaração de concordância do município de Vendas Novas com a manifestação de interesse da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para constituir uma terceira equipa de intervenção permanente. Atas. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar a ata número 25, respeitante à reunião realizada em 10 de dezembro de 2024, a ata número 26, respeitante à reunião realizada em 23 de dezembro de 2024 e a ata número 1 de 2025, respeitante à reunião realizada em 10 de janeiro de 2025. Quinta alteração promotiva ao Orçamento de 2025.
A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentim Cunha, ratificar o despacho do Presidente de 11 de março de 2025, que aprovou a quinta alteração permutativa ao orçamento do ano 2025. Sexta alteração ao orçamento. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentim Cunha, aprovar a sexta alteração permutativa ao orçamento IPAM 2025. Concurso público para alocação financeira para a aquisição do autocarro. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentim Cunha, aprovar a adjudicação do concurso público para alocação financeira para a aquisição do autocarro, tal como proposto pelo júri do procedimento, optando pela proposta do concorrente Banco Comercial Português pelo valor de 295.048,99€ acrescido de IVA, submetendo a mesma à apreciação da Assembleia Municipal. 2. Solicitar à Assembleia Municipal, face à capacidade dividendo demonstrada, a autorização para o abrigo disposto nos artigos 49 e 51 da Lei nº 73 de 2013, deste de setembro, a contratação da operação de locação financeira para a aquisição do autocarro. 3. Solicitar à Assembleia Municipal, nos termos do regime jurídico das autarquias locais, a aprovação do compromisso plurianual associado ao contrato de leasing para cumprimento do artigo 6º, número 1, a linha C, da Lei 8 de 2012, 21 de fevereiro, cujos encargos se distribuem do seguinte modo: valor sem IVA. 2025, 70.547,42€. 2026, 71.390,22€. 2027, 71.390,24€. 2028, 71.390,23€. 2029, 71.390,24€. 2030, 6.801,90€. 4. Solicitar a marcação de uma ação extraordinária da Assembleia Municipal para discussão deste assunto e outros já deliberados pela Câmara Municipal. Concurso público urgente para prestação de serviços seguros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de 11 de março de 2025, face à impossibilidade da Câmara Municipal reunir em tempo útil, do abrigo do exposto número 3 do artigo 35º da Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, determinou a. Anular o concurso público 12 de 2025 de prestação de serviços seguros, face à inexistência de propostas enquadráveis nos parâmetros definidos. B. Aprovar a abertura de concurso público urgente nos termos do exposto do artigo 155 e seguintes do Código de Contratos Públicos para prestação de serviços seguros pelo prazo de um ano com um preço base de 215.000€ e aprovar as respectivas peças do procedimento, programa de concurso e caderno de encargos. C. De acordo com o disposto número 1 do artigo 67 do Código dos Contratos Públicos, nomear os membros para o júri do referido procedimento, a quem atribuiu a competência para prestar esclarecimentos nos termos da linha B do número 1 dos artigos 20 e 131 e seguintes do CCP. Adjudicação de concurso público urgente para prestação de serviços seguros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade a adjudicar o concurso público urgente para prestação de serviços seguros pelo prazo de 12 meses ao único concorrente permitido, General e Seguros S.A. Tranquilidade, pelo valor de 208.877,34€, não sujeitos a IVA. B. Aprovar a respectiva minuta do contrato. C. Designar o chefe da divisão administrativa e financeira Helder Fernandes como gestor do contrato. Proposta de abertura do procedimento concursal para recrutamento do técnico superior na área profissional de arquitetura. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção do vereador Ricardo Videira Luís Matias e com votos a favor do vereador Tiago Aldeias, da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentim Cunha, aprovar a abertura do procedimento concursal destinado ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria técnico superior na área profissional de arquitetura para a secção de gestão territorial da Divisão de Ambiente e Planeamento, através de contrato de trabalho por tempo indeterminado. 2. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. Proposta de regulamento para a 10ª Sexta-feira da Liberdade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de regulamento da 10ª Sexta-feira da Liberdade. Apoio ao seu ativismo 2025. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Vice-Presidente de 7 de março de 2025, através do qual aprovou a prorrogação do prazo de entrega de candidaturas de apoio ao seu ativismo para 2025. Bolsa de Estudo 2024-2025. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Vice-Presidente de 7 de março de 2025, através do qual aprovou a prorrogação do prazo para a entrega de candidatura às bolsas de estudo para o ano letivo 2024-2025. Obras de licenciamento, processo 93-2023. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento de obras de remodelação e ampliação de moradia unifamiliar, anexo, muro e edificação de piscina, instruído nos termos do número 2 do artigo 4º do Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, na redação em vigor, no âmbito do processo número 93/2023, através de deliberação final, nos termos do disporto do artigo 23º do Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, na redação atual e de acordo com a informação técnica 2799/2025. Processo 33/2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento de obras de edificação de moradia unifamiliar de 2 pisos, instruído nos termos do número 2 do artigo 4º do Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, na redação em vigor, apresentada no âmbito do processo número 450 de 10/2024-33, através de deliberação final, nos termos do exposto do artigo 23º do Decreto-Lei nº 555/99, 16 de dezembro, na redação atual, e de acordo com a informação técnica 2893/2025.
Pergunto se, relativamente à minuta data, há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade e podemos dar a reunião por encerrada quando são 11 horas e 22 minutos, agradecendo a presença de todos e quem nos assistiu a partir de casa. Obrigado.